Hoje eu quero falar com você. Trouxe aqui um assunto maravilhoso, né? Você já deve ter ouvido falar sobre clarividência, clareaudiência e pessoas sensitivas. Você sabe a diferença? Se não sabe, vem escutar aqui com a gente. Também quero aproveitar para agradecer a nossa audiência lá em Portugal, nossos irmãos brasileiros e portugueses que estão nos assistindo, o pessoal dos Estados Unidos e os outros países também, que eu sei que tem pessoas do Brasil assistindo o nosso trabalho. Peço que você se inscreva no canal, porque isso ajuda que a gente possa trazer mais pessoas para falar de terapias, de processos, aonde pode te ajudar, mesmo você estando distante ou você estando em casa, a acessar profissionais maravilhosos que podem trabalhar com você e fazer você descobrir o ser de luz que você é. Vem comigo que você vai amar. Rosana, muito obrigada. Estar aqui. Fico muito feliz de estar num lugar com uma pessoa tão energizada, tão maravilhosa e cheia de luz. Gratidão por você ter aceito. E vamos fazer uma conversa aí que a gente possa ajudar as pessoas. Com certeza. Né? Então, assim, eu sei que muito do teu trabalho está focado em ser uma sensitiva, Sim. Né? Mas como a gente está vindo a primeira vez, né, para conversar, e as pessoas querem saber um pouquinho de você, primeiro, quem é você, como que você chegou nesse mundo? Né? Você já nasceu sensitiva, você se descobriu. Como que foi esse caminho de acessar essa energia, digamos, né, espiritual e poder estar trabalhando? E depois a gente vai desenvolvendo o resto. Mas conta pra gente. Então, eu sou sensitiva e orientadora espiritual também. Eu sou a terceira geração de médiuns da minha família. Olha que lindo! Então, a minha mãe já é médium, a minha avó também. Elas seguem outras religiões e eu não tenho. Eu já sigo a religião aberta, tudo é bem-vindo, tudo é aceito, porque estamos aqui para evoluir, né, para crescer. Sim. Então, eu trabalho com a magia dos anjos, então, de forma aberta. Estou aqui para aprender, como também para ensinar. Então, hoje eu sou orientadora espiritual, eu jogo cartas, búzios, sou taróloga. Então, estamos aqui. E quando que isso começou? Que você sentiu esse caminho, que você começou a atender, vamos assim dizer? Desde muito pequena, na verdade, porque como a minha mãe, ela é mãe de santo e a minha avó também, eu cresci no terreiro delas. Então, sempre tinha pessoas precisando de ajuda, né? Tinha gira. Então, a gente sempre cresceu nesse meio. Então, assim, eu me conheço como uma pessoa que já trabalha no mundo espiritual desde que eu tenho 7 anos, que eu tinha minha total consciência. Mas a minha mãe diz que desde quando eu comecei a falar, eu já dava uma ajuda, botava a mão em quem estava doente, dava um conselho. Então, eu sou muito orgulhosa de mim mesma, né? Que eu digo, nossa, eu já nasci fazendo aquilo que eu tinha o chamado. Então, para mim, foi muito fácil. Eu não tive ter que me desenvolver, passar por toda aquela descoberta, né? Da família aceitar e tudo mais. Para mim, foi bem tranquilo. Porque, às vezes, acaba fazendo um estudo, uma faculdade, e aí larga para ir realmente para o chamado. Quem tem chamado pode fazer o que quiser, vir da onde vier, tem o chamado, vai acabar vindo para a espiritualidade. E você acha que a gente conseguiria explicar para as pessoas essa diferença do que é uma pessoa sensitiva, uma pessoa clarividente, uma clareaudiente, quer dizer, aquela que vê, a que ouve e que tem essa sensibilidade, ou isso tudo está integrado? Não, existem vários tipos de médium. Pode existir um médium que só ouve, o clareaudiente, pode existir um médium que só sente, que é sensitiva. Então, cada médium pode ter uma única mediunidade, como pode ser como eu, ter várias. Sim. Eu sou clarividente, clareaudiente e sensitiva, e vidente também. Mas por quê? Porque como eu me desenvolvi desde muito pequena, eu tive um estudo muito maior, eu tive um conhecimento muito maior, um desenvolvimento muito maior. Mas nunca é tarde para começar a se desenvolver e para começar a se cuidar. O importante é realmente a gente se encontrar e seguir o caminho da melhor forma que vai agregar a gente se sentir bem. Porque a saúde espiritual é muito importante. Sim. Independente da forma que você segue. Você ter uma saúde espiritual, uma rotina espiritual, agrega muito na nossa vida. Então, independente se a pessoa... eu só tenho uma mediunidade, então eu não vou desenvolver... Não tem, por que não? O importante é desenvolver, conhecer. Até porque todo mundo é espiritualista, desculpa. Sim. Todo mundo é médium. Existem pessoas que já nascem com mediunidade aflorada, existem pessoas que não. Então, todo mundo tem um pouco de mediunidade. Então, todos podem se conectar com o mundo espiritual. E você, melhor que ninguém, sabe disso. Me diz uma coisa, você falou uma coisa muito bonita e importante. Numa medicina, numa saúde espiritual.
né? Porque eu entendo assim, me corrija se eu estiver errado. Muitas pessoas se afastaram dessa saúde espiritual porque não comungam, né? Ou não Sim. concordam com questões de alguma religião A, B ou C, né? E principalmente porque algumas se titulam como melhores que as outras. Infelizmente. Né? Então, com esse movimento, né, das pessoas confundirem espiritualidade com religião, as pessoas estão sofrendo, não estão? Com certeza. Mesmo a gente estando, né, num mundo de tanta evolução, ainda existe muito preconceito religioso. Só que as pessoas não entendem que para ser feliz, para ter saúde, não é uma saúde, é saúde física, mental e espiritual. Então a gente tem que unir a espiritualidade com a saúde física, os cuidados físicos e com a saúde mental também. Então o tempo que a pessoa perde se achando melhor, achando que entende mais, ela não está ganhando nada, pelo contrário, ela está regredindo. Então, realmente existe, é muito grande, a gente sofre até hoje, por mais que eu sou renomada, sou conhecida, já tenho um lugar assim, né? Não que eu estou me exaltando, mas tenho um caminho, lugar de né? conhecimento, Claro. tenho o meu caminho já formado, eu ainda sofro muitos ataques, sendo que eu não tenho religião, entendeu? E eu sofro mesmo assim. Mas aí que tá, você julgar alguém, em nenhuma religião é permitido. Todas as religiões pregam a mesma coisa, amor ao próximo e cuidado e amor próprio. Então, se em todas as religiões diz para não julgar e cuidar da própria vida, por que a gente não faz isso? É verdade, né? É verdade. Tem pessoas que hoje se profissionalizam em fazer esse tipo de coisa, né? Acordam com o pé virado e quer virar os outros. É verdade. Eu não tenho nem paciência mais para isso. E me diz uma coisa, você observa, né, desde, vamos pegar, que eu digo que o mundo não era mais antes de Cristo e depois de Cristo, é antes da pandemia e depois da pandemia, né? Não, eu, como uma pessoa do mundo espiritual todo, te falo que realmente é assim. Depois da pandemia, ao invés da gente ter melhorado com tudo que aconteceu, a gente piorou. Era isso que eu ia te perguntar. Como que tá esse mundo? Como estão as pessoas? O que tem vindo para você? Até porque aquela pessoa que está em casa nos ouvindo possa dizer assim, nossa, eu não estou sentindo isso sozinha. Sim. Entende? O que mudou? Ninguém tem uma vivência individual. Sempre alguém vai viver junto com você algo. Mas cada um tem a nossa própria vida. Mas procurar ajuda é muito importante. Por quê? Depois da pandemia, a gente conseguiu enxergar que nós temos muitos problemas. Que nós temos problemas em casa, porque as pessoas teve que ficar em casa e começou a ver que a casa era desestruturada. Então, após a pandemia, cresceu muito a procura de ajuda espiritual. E durante a pandemia também. Eu acho que, gente, durante a pandemia, foi as épocas que eu mais trabalhei. Online, claro, né? Sim. Distanciamento, mas foi a época que eu mais trabalhei. Porque foi onde todo mundo começou a enxergar a si próprio. E depois disso, quando acabou a pandemia, que todo mundo, né, teve que voltar à vida normal, isso piorou. Porque as pessoas teve que deixar aquele pouquinho de contato que começou a ter com ela mesmo para voltar a ter a vida normal. Então, após a pandemia, tudo piorou. A mente do ser humano, a gente não aprendeu a cuidar de nada. Parece que a gente não aprendeu nada, sabe? Sim. Essa é a sensação que eu tenho, porque cada vez mais a gente vai pegando cada caso um pior do que o outro. Não, eu concordo com você. Também vem no consultório coisas que você fala assim, gente, a lição que a gente passou aí não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada, né? As pessoas ainda continuam, voltaram para os seus casulos, né? Como se aquele momento nunca existiu, né? A gente ri agora, mas é uma coisa séria. Não, ri no sentido não do deboche, né? Ri porque, mas no sentido que é inacreditável, né? É inacreditável que está acontecendo isso. E me diz uma coisa, quais são, assim, os ataques mais comuns que você lida, né? Que as pessoas vêm até você com os bloqueios, os ataques, o miasma, seja o que for, que vem até você e fala assim, olha, eu não sei lidar com isso, preciso de ajuda. Olha, na verdade, hoje eu não tenho mais um foco. Eu já, graças a Deus, né, eu já tenho uma procura tão grande que todos os tipos de problemas vêm para mim. Mas principalmente pessoas que sofreram amarração. Pessoas que têm maldição hereditária. Hoje eu sou muito mais procurada para quebrar
os problemas espirituais. Sim. E eu sou especialista em relacionamentos e em profissional, financeiro. Mas hoje eu sou muito mais procurada na parte de quebra de maldições, tirar trabalhos que foram feitos, pessoas que procuram mesmo se libertar, se encontrar. E é muito bom, porque, na verdade, eu percebi que realmente essa é a minha missão. Não é fazer o trabalho, mas sim desfazer o trabalho e ajudar as pessoas a se libertarem e terem o próprio caminho, sem empecilhos, sem problemas. Então, hoje eu posso considerar que a minha maior procura é para desfazer trabalhos. Tá. E outra coisa, bom, a gente entrou agora, né, dia 20 de março, num ano aí de Júpiter, né? Um ano de expansão, um ano de dinheiro. Nem todo mundo... Muito bom para dinheiro. Claro, nem todo mundo sabe lidar com essa energia. Você tem alguma experiência, algum conselho para dar para essas pessoas, já que você falou nessa questão do dinheiro? Porque eu entendo assim que existe ainda muito preconceito para a gente falar do dinheiro. É verdade, realmente. Mas ter uma rotina espiritual é muito importante. Fazer uma simpatia, fazer um banho. Claro que trabalhar vai ser em primeiro lugar, né? Trabalhar e se esforçar em primeiro lugar. Mas você saber atrair o dinheiro até você. E não você precisar correr atrás do dinheiro. Porque quando você tá com a energia da escassez, da pobreza e da miséria, você pode correr à vontade que o dinheiro não fica na sua mão. Então, por isso que é tão importante ajudas espirituais, terapias, trabalhos, simpatias, banhos, porque é um conjunto de coisas, entendeu? Não adianta também eu fazer um ritual, um trabalho, e eu não me esforçar trabalhando. Claro. Por isso que eu falo, a saúde é importante, mas o que é a saúde? Não é a saúde física, é a saúde física, mental e espiritual. Os três têm que estar equilibrados. Porque aí sim você vibra alto, você consegue ter posicionamento e aí você consegue fazer um ritual, ou um banho, ou uma simpatia que vai atrair o dinheiro até você. E eu tô indicando para todos os meus clientes, gente, não é época de amor, não é época de ter filho, é época de trabalhar e vamos atrair o dinheiro para nossa vida. É muito bom conselho, né? Para todos, para todos. Eu não sou astróloga, mas eu tenho uma astróloga. Porque não é porque eu não sou que eu entendo mais que alguém. Claro, entendeu? sim. Eu preciso sempre ter alguém a mais para me ajudar, para me auxiliar, porque eu sou um ser humano como qualquer outro, né? E ela falou para mim também, Rosana, só atenda pessoas que querem a sua ajuda. Tá? É o ano do dinheiro, não é o ano da ajuda. Aí eu falei, entendi, então. Não, mas eu acho isso importante, porque nós temos na nossa sociedade, né, um preconceito em falar sobre o dinheiro como se fosse algo errado, pecaminoso, né? Principalmente as mulheres. Né? Sim, e pra gente que trabalha com a espiritualidade, falar que a gente cobra também é muito mal visto. Você teve o dom de graça e você cobra. Mas não tem como não cobrar. Eu não consigo aprender um pouco mais, eu não consigo ter acesso a mais informações, poder ter um livro, fazer um curso, um aprendizado a mais, se eu não cobrar por aquilo que eu estou fazendo. Porque eu estou ajudando a pessoa como o meu ser está ajudando. E eu preciso também de me nutrir, de comer, de criar minha família, de ter os meus momentos de lazer. Então, assim, hoje ainda também é muito preconceituoso você cobrar. Como também é mal visto quando eu tenho uma conquista. Entende? Como se for errado eu conseguir conquistar as coisas. Aí eu penso, mas gente, se eu estou ensinando vocês a prosperar, eu tenho que ser a primeira... A ser próspera. O primeiro exemplo, né? Com certeza. Igual, anos atrás, eu achava super errado eu gastar dinheiro com uma bolsa cara, com um sapato caro, uma viagem em um hotel muito bom. Eu me sentia muito culpada. E olha como a gente evolui. Porque eu pensava assim, poxa, eu vou comprar uma bolsa aqui de 5, 10, 20 mil reais e tem pessoas que poderiam... né, usufruir desse dinheiro de forma melhor. Só que eu entendi que eu anular uma conquista minha, né, um momento de qualidade meu, não vai mudar o mundo. Eu posso ajudar de muitas formas e também ser feliz, ter meus momentos de qualidade. Hoje eu entendo que eu posso conquistar algo de luxo, uma casa, um carro, uma viagem e da mesma forma, na mesma intensidade, eu ajudar alguém. Porque a gente entende que ajudar é só financeiramente, mas não é. Às vezes com conselho, com uma ajuda, né? Com um abraço, você consegue ajudar alguém. Sim. Às vezes, com aviso, você consegue ajudar alguém. Então, hoje, eu digo que eu sou muito mais
cuidadosa comigo mesma, hoje eu me coloco muito em primeiro lugar, hoje eu entendo que o dinheiro, para ele vir até nós, a gente tem que estar aceitando o dinheiro e saber que a gente pode usufruir do dinheiro porque ele é algo material da vida. A partir do momento que você morre, você não sobe para o céu ou para um segundo plano ou desce, ou para onde seja, for, né? para onde for. Você não vai com saldo. Uhum. Então, eu aprendi que o dinheiro foi feito para gastar. O dinheiro foi feito para você usar ele da melhor forma para você. Você pode ajudar, mas você também tem que usufruir. Não, você tocou num ponto importante, porque, assim, essa informação, né, de que a gente não pode cobrar, as pessoas que trabalham nessa área não podem cobrar, ela foi instalada na época da Santa Inquisição. Porque a maioria das médicas, né, das mulheres de medicina eram as bruxas, as benzedeiras, né, que naquela época a palavra bruxa nem era essa conotação que tem hoje, e elas trabalhavam e recebiam pelo trabalho delas. Então, a única que não foi apagada da história de uma forma muito drástica foram as benzedeiras. Sim. E aí, o que se criou? Olha, você pode fazer o benzimento, mas não pode cobrar. Porque se você mantém aquela pessoa sem dinheiro, você consegue abafar aquela profissão, você consegue abafar aquele trabalho, aquela pessoa perde o seu sustento. Né? Então, não tem nada a ver essa questão espiritual com o dinheiro. Até porque o dinheiro é o sangue da humanidade. Sim. E né? É ele que materializa a nossa espiritualidade. A espiritualidade é merecimento, né? Você tem que merecer receber aquela graça, você tem que merecer ter aquela bênção, ter aquela conquista. Sim. Então, se você desmerece o profissional que te ajuda, como é que você quer receber aquela energia de forma próspera e abundante? Não tem como. Sim. Não, e às vezes a pessoa até desmerece o valor, né? Dizendo assim, mas isso é caro, isso é barato. Né? Então, assim, às vezes a pessoa vem para corrigir questões do financeiro, do dinheiro, mas não está disposta a investir naquilo. Exatamente. Né? E como você disse, a gente tem que corrigir em todos os campos. Eu tenho que sair trabalhar, isso exige um esforço físico, exige meu corpo físico, mas também eu tenho que cuidar da espiritualidade do meu dinheiro. Né? Exatamente. Porque quando você se coloca em primeiro lugar e você tem o amor próprio, você entende que você merece a abundância. E aí, a abundância entende que você merece ela. Entende? É uma conexão. É como um casamento. Você precisa estar equilibrado. O casamento não tem como um dar 10% e o outro dar 90%. O casamento tem que ser 50 e 50 para poder dar certo e crescer junto. É a mesma coisa. Entende? Não tem como a gente dar tudo da gente e não receber nada, porque em algum momento vai faltar pra gente. E se a gente não consegue ter um sustento, não consegue ter o mínimo, vamos dizer assim, a gente não vai conseguir passar uma boa energia pro próximo. Então, eu sempre falo assim para as pessoas que vêm, né, reclamar, você cobra muito caro, você não deveria cobrar, eu tô muito desesperada, você tem que me ajudar agora. Às vezes eu tô em viagem, vem pessoas dia do Ano Novo, Páscoa, Natal, me atende agora porque eu preciso. Se você é uma pessoa boa, você tem que fazer isso. Você entende? E aí a gente vê assim, tipo, mas eu não vou estar dando 100% de mim. Claro. Se eu não vou poder estar te ajudando, você não vai ter o que você precisa. Então, tem que ter o esforço dos dois lados. Você tem que ter a paciência e eu tenho que ter o meu tempo livre também para eu poder descansar e estar renovada para te ajudar. E aí, quando eles vêm botar valor hoje eu já sou assim. Antigamente eu não era. Eu evolui muito com a internet. Hoje, se a pessoa vem botar valor no meu trabalho, nas coisas que eu digo é tal valor, é tal valor. Se a pessoa fala que tá caro, eu falo, procure um profissional que atenda o que você quer. Eu não brigo, eu não discuto. Tá tudo certo, tá tudo certo. É a opinião daquela pessoa e é a minha opinião. E muitas pessoas voltam e dizem assim, olha, você estava certa. Eu procurei alguém mais barato e eu não consegui nada do que eu queria. Eu perdi o dinheiro, perdi muito mais do que você pediu e agora estou voltando aqui para falar que o preço que você quiser, eu pago para poder ter o que eu quero. Porque a espiritualidade também é isso, né, amiga? Como em qualquer profissão, existem as pessoas boas e as pessoas ruins. Claro, isso mesmo. Tem pessoas... todas as profissões, médicos, psiquiatras, todas as profissões, é a mesma coisa. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Então, é muito importante também você saber que você não está
pagando para ter algo, você está pagando para ter uma ajuda, para ter um auxílio, para ter um conselho. Você está pagando para você poder ter aquilo que você quer. E, claro, se precisa mudar algo, tem que mudar, senão aquilo não chega até você. Eu sou bem direta. Então, é muito importante a gente buscar ajuda com a cabeça aberta para que a espiritualidade possa te evoluir, te desenvolver, você aprender, para você ir ter o que você quer. E me diz uma coisa, Usa, não sei se você já passou por isso ou observa isso. É porque quando a pessoa vem com essa dificuldade, com esses bloqueios de dinheiro, ela já vem meio que no osso, né? E aí a minha pergunta é se você já passou por esse pensamento ou essa resposta, você observou, né? Porque as pessoas, elas deixam a situação chegar lá no fim do poço. Quer dizer, existem sinais, é isso que eu queria te perguntar, existem sinais que a pessoa tem que dizer assim, opa, isso não está legal na minha vida, eu posso, daqui a um tempo, ter muito problema com essa minha relação com o dinheiro. Tem isso? Com certeza, né? Assim, não é que eu digo que o dinheiro é a coisa mais importante, mas é o dinheiro que proporciona momento de lazer, é o dinheiro que proporciona uma boa saúde, que você pode ter um hobby, fazer uma academia, descansar. É o dinheiro que proporciona um relacionamento mais feliz, uma casa aconchegante, um carro bom. Então, o dinheiro ele é muito importante para você conquistar as outras coisas da sua vida. Os relacionamentos ficam muito mais fáceis quando se tem dinheiro. A vida fica muito mais fácil quando se tem dinheiro. Então, não é normal uma pessoa ter dificuldade em todas as áreas da vida. A gente vem aqui para evoluir, para aprender, e eu concordo que tem fases. Como eu passo, você passa, e todo mundo passa por fases. E naquela fase a gente aprende algo, a gente evolui, né? A gente cresce naquela fase. Mas uma fase durar muitos anos da vida de uma pessoa é porque você está deixando aquilo durar. Um problema, ele vem para ser solucionado. Se você não quer solucionar, você vai causar um problema muito maior. E o problema vai se tornar você. Então, realmente, existem vários sinais. A pessoa começa a parar de dormir, a saúde da pessoa começa a ficar ruim, baixa a imunidade, a pessoa começa a ficar mais descrente, reclama mais. Então, ao invés da pessoa solucionar, ela vai ela potencializando piora. aquilo. Exatamente, né? Porque ela quer. E aí, agora, vamos tocar num ponto que você deve lidar bastante. E eu sei, porque eu também lido, as pessoas vêm procurar isso. E a inveja não seria o segundo passo? Seria. Né? Porque, tipo assim, eu não tenho dinheiro, não consigo mudar a minha situação. Mas é porque me invejam. Né? Mas porque me invejam. Ou eu secretamente tenho uma inveja de alguém. Né? Também, essa com energia certeza, da inveja. Com Como certeza. Que é isso que você vê? A inveja, ela existe, né? A gente sabe que ela é causadora de muitos problemas. Ela deixa a pessoa amargurada e a pessoa deixa outras pessoas amarguradas. Então, ela não afeta só espiritualmente, como mentalmente, fisicamente também, né? Porque a pessoa invejosa é a pessoa que vai fazer fofoca sobre o seu corpo, então ela afeta o seu físico, vai falar que você é uma pessoa desequilibrada, afeta o seu mental e vai, né, te desejar energias ruins, então afeta também o seu espiritual. Então, a pessoa invejosa, ela é muito preocupante. A gente tem que cortar na raiz. Não adianta só se afastar e a pessoa continuar sendo informada sobre a sua vida, porque espiritualmente ela vai continuar te emanando a inveja. Então, nesse caso da inveja, a gente precisa realmente saber, será que você realmente é uma pessoa invejada ou será que você usa isso de desculpa para continuar você mesmo se afundando? Porque existem muitas pessoas que fazem escolhas erradas, não se cuida, tem raiva dos outros, atrapalha a vida dos outros, é invejosa e fala que o problema da vida dela é a inveja. Sim. Então, a gente tem que saber se realmente a pessoa tem inveja ou se realmente ela mesma está se atrapalhando e querendo arrumar um culpado. E sabe que tem uma série no Netflix da Invejosa, não sei se você já assistiu. Não. Já está na segunda temporada. É muito legal, porque ela é uma série um pouco cômica, assim, mas que mostra muito essa psique da pessoa que é invejosa, que ela é uma pessoa extremamente invejosa, ela tem um hall de amigas, né? E ela não se vê invejosa. Nossa, é muito interessante. Qual que é o nome? Chama Invejosa. Não, eu vou querer assistir. É muito legal, depois te mando o link. Eu vou querer, porque é muito legal você passar, né, essa informação para as pessoas poderem enxergar, né? Porque vendo fica mais fácil do que explicando. Foi isso que eu gostei da pegada, entende? De mostrar uma pessoa que é extremamente invejosa, como é a vida dela, e ela não vê isso. Porque a maioria das pessoas que lidam com essa questão, né? Porque é um caminho, né? Falta de oportunidades, falta de dinheiro, daí vem a inveja, aí vem tudo, aí vai só caindo, né? A gente, né? Deus é o criador, mas a gente
cria a nossa vida, o nosso destino, o nosso caminho, né? Então, não tem como a gente querer achar culpados se é a gente que toma as decisões da nossa vida, entende? Eu sei que existem pessoas, né, que são influenciadas por outras, mas também foi ela que se deixou Abriu influenciar. a porta, né? Entende? Abrir a porta Realmente existe pessoas que fazem de tudo certinho, crescem, trabalham, mas tem demandas, tem problemas espirituais que bloqueiam. E isso já não é culpa da pessoa, somente procurando ajuda espiritual para quebrar, né? Aí tem que ter terapia, tem que ter toda uma questão para poder tirar um problema espiritual. Não é algo tão simples também, tipo do dia para a noite. Tem todo um cuidado, tem todo um processo. Mas se a pessoa faz tudo certinho e também não progride na vida, é porque tem algo errado. Sim. Ninguém veio aqui só para sofrer, ninguém veio aqui só para passar uma vida miserável, não veio. A gente tem riquezas neste mundo, então significa que a gente tem oportunidades de conquistar essas riquezas. A gente veio para ser feliz, a gente veio para prosperar, a gente veio para evoluir. Então, se você não está evoluindo, se você está vendo que a sua vida está parada, é porque tem algo errado. Por isso que é tão importante ter uma ajuda espiritual, para que você não espere se afundar, para só depois entender que precisa de ajuda. Até porque a ajuda espiritual não é só quando está tudo ruim. A ajuda espiritual é para você ter uma limpeza, ter uma rotina, se conectar com você mesma, né? se conectar com seu guia, com seu mentor, com o que for. Mas você ter a conexão, ter a proteção para as coisas ruins nem entrarem mais. Você só aprender o que precisa aprender com suavidade, tranquilidade, rapidez. Por isso que é tão importante, porque quando a gente tem conexão e equilíbrio, até os problemas da vida acabam virando soluções e bênçãos, né? Sim, não, é verdade, né? E a gente começa a acessar até um rol de informações, né? A gente, realmente, eu digo assim, que a gente muda de esfera. Sim. Né? Porque você passa a olhar para coisas que você não olhava. Exatamente. Né? Tem pessoas que passam o seu dia a dia que não tem nenhuma conexão nem com a natureza. A pessoa não vê o que lua que tá, que uma lua tá bonita. Acho que a lua tá ali no céu como se fosse um enfeite, né? Eu sou uma pessoa tão conectada, é uma coisa tão de pequena, assim, que a minha mãe sempre foi me ensinando, que até para cortar o cabelo, eu só corto na lua cheia. E eu falo para você que realmente é uma coisa que dá certo. Dá sim. Dá certo, Claro é que real. Então, a gente pensa assim, gente, se você precisa cortar o cabelo em uma lua específica, como que você não precisa se conectar? Como é que você não precisa? Não é só olhar a lua, você tem que ter uma conexão, você tem que ter um contato com a natureza. Quando você respira perto de árvores, em lugar aberto, você sente que o seu corpo melhora, você sente que o seu corpo fica mais feliz. Então, são coisas assim que são tão simples, né? Tão boba a gente estar falando isso, um corte de cabelo, uma caminhada, mas são coisas que realmente fazem muita diferença. Pisar na terra, mexer numa planta. Eu sei que tem muita gente que mora em apartamento, então não tem essa condição de tirar o sapato, pisar na terra, se conectar, Mas eu conheço né? muita gente em apartamento que tem planta. Mas tem a planta, é isso mesmo. Tem gente... cristais. Mas tem gente que, em vez de colocar a planta viva, coloca a planta artificial. Fica bonito. Bom, mas não tem energia nenhuma, né? É uma opinião, né? Eu não acho que fique bonito. Eu acho que a planta verdadeira, né? Solta o cheirinho, você tem aquela conexão. Tem que ir lá, regar, tem que cuidar. É muito diferente. Entende? Então, assim, mesmo estando a pessoa que está nos ouvindo, está num apartamento, né? Você pode fazer coisas, você pode acessar. E você não está também ali isolado, né? A hora que sai, tem uma graminha ali no seu prédio. Com certeza. Tira o sapato, dá uma pisadinha, né? E fora que até as plantas, elas também têm cuidados espirituais com a nossa casa, né? Sim. Até as plantas conseguem cuidar do nosso ambiente. Então, são 1001 utilidades você ter conexão com a natureza. Tomar banho de mar também é muito bom. Tem gente que não gosta da areia, que não gosta da água. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de medo, porque eu sei o poder que a água tem. Mas eu não vou dizer que eu não entro. Eu entro. Eu entro também. Até onde eu dou conta, eu entro. Eu também. Até que onde... é uma energia, não é, né? Uma energia potentíssima, né? Nossa, eu entro assim, até a cintura, eu acho que é suficiente. Dá um mergulho e... É isso. Mas também, que elemento que você é? Eu sou água. Água? Eu sou terra. É por isso. Né? Então, as pessoas também não sabem nem que elementos são. O que é isso? Elemento água, terra. Tem gente que é ar, né? Tem gente que é fogo. Às vezes, num casal... Né? Isso influencia, no sentido, não quer dizer que influencia, não, agora eu tenho que me separar. Não, mas você tem que compreender
aquela outra pessoa? Olha, se ela é muito distante do seu elemento, a né? questão principal é os dois quererem dar certo. Entendeu? Eles podem ser totalmente opostos um do outro. Se eles querem dar certo, eles vão dar certo. O respeito é importante. Tem muitas pessoas que associam que casou tem que ser tudo igual, 24 horas se entrelaçar. Realmente tem que estar entrelaçado. Mas cada um pode ter os gostos que quiser, pode ter os seus momentos ali sozinho, os seus momentos fazendo o que gosta, os seus momentos se cuidando, tendo a sua própria religião, se cultivando, se amando, que tá tudo bem. E isso vai deixar o relacionamento muito mais feliz, né? Não é sempre, claro, existem relacionamentos realmente que vêm para trazer um aprendizado, relacionamentos kármicos, amores de outras vidas mal resolvidos, tal e tal. Sim. Que realmente tem que ter um fim. Mas existem relacionamentos que tem tudo para dar certo e não dá certo pelo egoísmo ou pelo orgulho do casal. Então, essa parte é muito ruim. Não é só porque vocês são opostos que eles vão se separar. É só aprender a lidar. Isso. Porque acho que isso é um consenso que as pessoas têm hoje, que assim, ele tem que ter gostar das mesmas coisas que eu, senão não vai funcionar. Gente, é chato. Né? Uma pessoa que você é não igual vai a evoluir, você, né? não tem necessidade de você ficar casado. Você pode ficar com você mesmo, né? Até porque você ter alguém que goste de outras coisas te abre a oportunidade de você conhecer e gostar também de outras coisas, né? Viver novas experiências também. Então, por isso é tão legal você ter uma pessoa tão diferente. Você aprende coisas novas, você vai em lugares diferentes. E, às vezes, vocês dois juntos aprendem uma outra coisa nova juntos. Sim, e aprendem a gostar daquilo. Que é o casal, né? Que é a vida de casal, né? Exatamente. Não é só viver aquilo que um gosta. Eu preciso encontrar alguém que goste de tudo do que eu gosto. É muito difícil o relacionamento dar certo dessa forma. Porque aí não é um relacionamento a dois, é um relacionamento a um mesmo. É, né? É. E quando a gente vê no casal essa dificuldade do dinheiro também, né? Estou falando em dinheiro porque a gente está nessa energia de Júpiter, né? E as pessoas têm que estar atentas porque isso vai pegar esse ano aí, né? De 20 de março agora até 20 de março do ano que vem. Então, nós temos praticamente quase 12 meses para lidar com isso. No casal, quando o casal tem problemas de dinheiro, eu tenho recebido muitas questões assim de mulheres reclamando que às vezes ela está sustentando a casa, então assim que ela não está gostando disso, que ela queria mais, né, um equilíbrio nessa situação. Sim. Isso também é espiritual? Também. Né? Não foge muito da parte ali de preguiça, né? A pessoa ter preguiça, mas também é espiritual. Existem muitos espíritos que atormentam os casais, que querem trazer problemas, dificuldades, para testar o limite do casal, porque assim, a felicidade incomoda. E é nos problemas que a gente descobre se você ama uma pessoa realmente, é nas dificuldades e nas doenças que você sabe quem está perto de você, quem vai te ajudar. Então, a gente passa por esses testes realmente. Sim. Eu recebo também muitas pessoas que são casadas, que reclamam muito. Eu trabalho o dia todo quando eu chego em casa. A fulana também trabalhou, ninguém cozinha. Eu também, eu tô bancando a casa, minha esposa não tá conseguindo trabalho, tá ficando muito pesado. Ou a mulher, eu tô trabalhando, eu tô cuidando dos meus filhos, meu marido não me ajuda e ele só fica em casa. Então, eu tenho diversas formas, né, de relatos das pessoas falando sobre os casamentos. Mas a gente volta novamente para aquilo. O casamento é 100%, é 50 um, 50 o outro. Existem momentos realmente, né, que procurar emprego não é fácil, se manter em um emprego não é fácil, mas o esforço também faz toda a diferença, né? Às vezes a gente não está conseguindo trabalho, mas a gente consegue. Gente, eu tenho uma pessoa aqui mesmo em Curitiba. Ele fica lá na frente do Madalosso. Tô até dando a indicação aí. Ele tá vendendo brigadeiro para comprar casa própria. Olha, a esposa dele tá trabalhando, ele também trabalha e os dois resolveram fazer esse extra. Então, olha só, uma pessoa que trabalha 2 vezes. Sim. Então, se a pessoa não está arrumando emprego naquele momento, ela pode fazer algo temporário. Vender brigadeiro, ajudar alguém, né? Ser servente. E ler livro para um idoso. Com certeza. Porque hoje nós temos pessoas idosas, né? É pela primeira vez que nosso país vai passar por essa experiência, né? De ter um público idoso maior. Nós somos sempre um país muito jovem. Então, às vezes, assim, você se colocar para ir ler um livro, porque não precisa ser aquele idoso que está na cama, que depende de cuidados especiais de uma enfermeira, mas aquele idoso que, às vezes, precisa de uma atenção, né? Passear com o cachorro, ler um livro. Coisas simples, né? São simples, mas que são remuneráveis. E, às vezes, são esses caminhos que te levam para o maior sucesso da sua vida. É verdade.
É verdade. Abre uma porta que você nem imagina, Sim. mas ficar em casa escondido e se chicoteando Não leva a nada. Hoje em dia a gente está muito na era digital, né? As pessoas querem muito assistir televisão, querem muito ver série, querem muito mexer no celular e elas esquecem que a gente tem muitas possibilidades para qualquer área e para qualquer idade. Então, elas acabam se fechando, elas querem se torturar, porque no Instagram muita gente tem uma vida perfeita, elas ficam nessa comparação. Eu estou tendo muito problema dos pais vindo com os filhos, porque os filhos estão procurando trabalhos espirituais, os filhos estão usando drogas, os filhos estão depressivos, por verem essa vida perfeita, a gente sabendo que não existe vida perfeita, né? É que a pessoa posta o que ela quer. Tem pessoas que são explosivas e postam tudo, e tem pessoas que não, que só querem postar a parte bonita que ela vive. Então, isso também está trazendo muitos casos para mim. Após a pandemia, eu estou tendo muitos casos disso também, né? Porque durante a pandemia cresceu muito influencer, youtuber, né? Tudo isso. Então, eu estou tendo muitos relatos também de pais que estão tendo problemas com os filhos. E é muito importante buscar ajuda espiritual também no início, não esperar o filho entrar numa depressão profunda, não esperar o filho ficar muito mal, ficar nessa busca da perfeição da beleza física. É importante também, né? Então, todo cuidado é pouco em todas as áreas da vida. Então, a parte financeira sempre tem uma forma de resolver. É verdade. Sempre tem uma forma de resolver. Basta você tomar a iniciativa. Ainda mais se o ano está totalmente a favor, fica muito mais fácil. Né? Porque tem muita gente que acha, nossa, é o ano do dinheiro, então é o ano que eu vou ganhar uma Mega Sena. É o ano que eu vou achar dinheiro na rua. É o ano que eu vou conseguir um carro muito mais barato. Que alguém vai bater na porta e trazer, olha, trouxe essa mala de dinheiro para você. Você foi sorteado. Existe realmente, existe, né? Existem pessoas que vão achar dinheiro na rua, ganhar na Mega Sena, né? Conquistar dinheiro de forma fácil, vamos dizer assim. Mas você tem que se esforçar, não é porque a energia está a favor que ela vai vir de graça. Você tem que merecer aquela energia, você tem que cultivar aquela energia. Bom, falando de energia, nós temos aqui algumas sinergias. Sinergias quânticas. E eu queria que você intuísse. Tem 7 vidrinhos. Qual número você gostaria que a gente colocasse aqui no ar? É de 1 a 7? De 1 a 7. Eu vou no 7, que é o meu número. É o teu número. Olha só. Essa é a energia de clitória. É uma planta maravilhosa que tem... o formato do nosso clitóris. Nossa, sério? Não conhecia, de verdade. Chama-se clitória, o nome científico dela, né? E nós temos uma potência criativa também nesse órgão, né? Então, ela vem trazer esse desbloqueio. Mas ela tem um cheiro bom também, né? É maravilhoso. Ela é um cheiro de quê? Cada um... Tem pessoas que sentem o cheiro e falam que tem pêssego, e não tem nenhuma gota de pêssego. Cada ser identifica o aroma que você precisa trabalhar no seu inconsciente. E também no seu campo áurico, né? Porque ela acessa nosso campo áurico. Eu te falo que me traz um cheiro meio que de infância. Não sei dizer exatamente o que é, mas algum cheiro como se eu já sentisse há muito tempo atrás, sabe? Eu diria que me trouxe um relaxamento. Porque é uma parte sexual nossa muito tensa. Sim. Né? Porque nós temos aí toda uma castração, né? Que vem de séculos e séculos e ainda tem mulheres que são castradas, né? Nessa parte. Então, ela é uma região muito tensa no nosso feminino e que precisa ter esse E que quando relaxa, tá bem relaxado. Tá bem, né? Porque nós, mulheres... somos acusadas de ser tensas, às vezes, por causa do fluxo menstrual, por causa dos hormônios, por causa de não sei o quê. Não, a gente está tenso porque a gente está num mundo ainda muito estranho para nós, que não é acolhedor. E que até ser mulher, né, falar desse assunto é um tabu ainda, é uma coisa fechada, que muitas pessoas escutam, né, e já, nossa, olha o assunto que estão falando. Como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Que é normal, nosso corpo é completo de tudo. E que até para nascer a gente precisa, né? Justamente, para tudo. Para tudo, é isso mesmo. Mas então que ela nos acolha, que é uma energia linda. E uma conversa que eu queria te perguntar, que eu estava pensando assim, os homens... Eles procuram também esse acesso a essa espiritualidade? Como é que está isso aí depois da pandemia? Né? Deu uma chacoalhada nesse masculino? Olha,
Eu tenho muita procura de homens também. Graças a Deus, tem que se abrir, Sim. né? As pessoas têm que estarem abertas, né? Se descobrir, gostar da espiritualidade. Mas ainda tenho muitos, muitos, muitos casos de homens que querem amarração. Sério? Porque Homens a também? mulher, a maioria, na verdade, é muito mais homens do que mulher. Uau! Porque a mulher, né, saiu daquele relacionamento tóxico, abusivo, que não crescia, não evoluía. Ela encontrou outra pessoa, simplesmente separou, cansou, desgastou. E ele, ao invés de querer mudar o jeito dele, conquistar e melhorar, ele quer amarrar a pessoa. Então, tenho muita procura dessas. Mas também tenho pessoas que vêm porque querem se conectar com o anjo, porque querem crescer espiritualmente, porque acham que tem algum problema espiritual, querem saber, porque querem saber. Às vezes a pessoa me procura só para ter uma conversa, sabe? Para ter uma orientação espiritual, não porque tem algum problema. E eu tenho muita procura de homens, mas uma grande parte é porque quer alguma coisa nesse sentido. E você tocou numa coisa bem importante, Rosana. Assim, ter uma conversa espiritual, né? Tem pessoas que elas querem falar sobre isso, mas elas não conseguem achar abertura e tem vergonha, não sabe como a outra pessoa vai interpretar ela, como é que vai ser. Então, eu realmente acredito que isso aconteça. Porque eu também recebo isso. A pessoa fala assim, eu não falo isso para ninguém, porque as pessoas vão achar que eu, sei lá, sou louca ou tô fora da casinha, não é? Como a gente tem, né? Como todo mundo é médium, tem uma pequena mediunidade, alguns mais aflorados, outros não. Todos temos vivências espirituais. E, às vezes, por você estar num lugar muito fechado, uma família muito fechada, a espiritualidade, mente fechada, você tem certas vivências e você guarda para você. Mas que é um aviso, que é uma conexão, que é um chamado. Isso acaba atrapalhando a vida da pessoa, porque a pessoa fica com aquilo dentro dela, guardando aquilo, aquela vivência, e não pode se abrir com ninguém. E aí isso começa a atrair más energias. Porque quando você não é sincera com você mesma, você está se auto-sabotando. Então, você começa a atrair energias ruins, você começa a ficar tensa, você começa a ficar mais cansada, você começa a usar a sua energia contra você. Então, é muito importante ter uma experiência espiritual, quer conversar, ver que a família, os amigos, alguém, a pessoa próxima a você não se abre, procura uma terapia, procura uma consulta, procura uma auxiliadora, uma orientadora espiritual. Hoje, graças à internet, da mesma forma que tem muitas coisas, né, que dificultam nossas vidas, tem muitas coisas que facilitam nossas vidas, né? Que abrem caminhos para a gente se conhecer. Tem muitas informações. Hoje em dia, a gente consegue saber se um ritual é bom, se aquela pessoa é uma pessoa renomada, se aquela pessoa realmente sabe o que faz. Hoje em dia, é um leque muito aberto. E a espiritualidade está se descobrindo cada vez mais, sendo mais exposta, mais conhecida. Hoje em dia tem vídeos no TikTok, hoje em dia tem no Instagram, tem lives, tem... Então, hoje em dia, formas de dialogar espiritualmente tem muitas, né? Você consegue se conectar com você mesma de várias formas. Você consegue descobrir se aquela vivência é um aviso, se é algo que você precisa fazer. Eu tenho muitos clientes que eles vêm para mim porque sonharam com alguma entidade dando um aviso. Sai desse trabalho, sai de perto dessa pessoa, sendo que ela nunca procurou nenhum tipo de caminho espiritual. Olha que legal. Então, chegam para mim totalmente perdidas porque tiveram aquilo, mas vem de um berço muito religioso, que se ela falar sobre isso, já vão falar que ela está sendo atormentada, entendeu? Sim. Já vão querer meio que botar ela como uma vilã. Então, ela acaba guardando aquilo para ela. E, na verdade, às vezes não é um chamado. É um aviso que realmente a espiritualidade se conectou com aquela pessoa. E, ao invés da pessoa se sentir grata, ela começa a se sentir mal. Por quê? Porque a gente ainda tem essa mente fechada. É muito preconceito ainda entendeu? Ser quebrado, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente ainda tem muito para evoluir. Bom, minha amada, não parece, mas foi-se o tempo. Nossa, voou! Parece que a gente está aqui 5 minutos, né? Você vai ter que voltar. Em nome de Jesus, eu quero voltar. Para a gente falar de outros assuntos tão maravilhosos que eu sei que tem para a gente falar. Então, quer deixar algum recado final, né?
Fica à vontade, alguma coisa que você sinta no seu coração, que as pessoas precisam ouvir, fica à vontade que a gente vai encerrando daí. Bom, estamos no ano do dinheiro e não significa que é o ano do dinheiro que ele vai vir tão fácil. É importante ter orientação espiritual para que você saiba o que melhorar, o que tirar, quem afastar da sua vida para os seus caminhos estarem abertos e você receber as bênçãos que está para vir. Então, tá bom. Que elas venham, Amém. aceito e recebo. Sempre. Muita gratidão, amada. Muito obrigada também, novamente, por estar aqui. Amados, vamos despertar e vamos prosperar esse ano.